Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Madruga Invest trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, pedi para você dê uma olhadinha no canal, aí tem alguns vídeos aqui sobre os fundos imobiliários. É só você procurar aqui no canal, beleza? Você já pensou em investir em um fundo imobiliário que não compra prédios, não administra imóveis, mas ainda assim paga renda mensal para o investidor? Pois é, esse é o BTC11, um fundo de papel que vem chamando a atenção de muitos investidores pela regularidade dos rendimentos e pela sua diversificação de crédito que ele oferece. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa saber, como o BTC11 funciona, como ele investe, quais são os pontos fortes, os riscos e, claro, vou te contar para qual tipo de investidor faz mais sentido ter esse papel, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo sobre renda mensal, renda passiva, fundos imobiliários e investimentos, aproveita agora e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, beleza? Pessoal, então vamos aqui para a carteira aqui do Investidor 10, né? Peço que você acompanhe o canal aí para a gente estar vendo aí daqui uns 2 anos, 5 anos como vai ficar a carteira. A gente estava com a carteira negativa, agora, né, já começou a subir aí as criptomoedas um pouquinho, né? Já estamos aí ficando com a carteira positiva novamente, tá certo? Tá subindo um pouquinho o Bitcoin, né? A que mais tem subido aí é a AVE, né? Tá com uma variação aí de 14% na carteira, beleza? Mas hoje eu quero estar falando para vocês aí sobre o BTC11, certo, pessoal? O BTC11 é um fundo imobiliário do tipo de fundo de papel, também chamado de fundos de recebíveis imobiliários. Isso significa que ele não compra imóveis físicos, beleza? Como shoppings, galpões ou escritórios, certo? Em vez disso, ele investe principalmente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Os CRI, os CRI, de forma bem simples, ele é um título de crédito lastreado em operações do mercado imobiliário. Pode ser um financiamento de um empreendimento, um loteamento, um projeto residencial e etc, né? Enfim, são operações que geram um fluxo de pagamentos garantidos por imóveis, beleza? E é justamente esse fluxo que alimenta os rendimentos mensais do fundo BTC11. O BTC11, pessoal, ele é gerido pela BTG Pactual, que é um dos maiores gestores do mercado, com uma equipe dedicada exclusivamente, né, em operações estruturadas, crédito e fundos listados, né, que ele tem um objetivo de proteger o capital, investir em operações de crédito imobiliário de boa qualidade e gerar uma renda mensal consistente ao longo do tempo, beleza? Agora vamos entender como que o BTC11 monta aí a sua carteira. A maior parte dos ativos do fundo são CRIs, Rig Grade, ou seja, operações com risco mais baixo, geralmente concedidas a empresas maiores e mais estruturadas. Mas o que isso importa, né, para nós aí? É porque quando nós falamos de fundos de crédito, o maior risco é justamente o risco de inadimplência, certo? Então, uma carteira mais conservadora, com emissores mais fortes, ela tende a dar maior previsibilidade dos pagamentos ao longo do tempo, beleza? Além disso, o fundo busca sempre diversificação. Ele não coloca todos os seus recursos em um único setor ou um único emissor. Dentro da carteira nós podemos encontrar aí, né, vários papéis, né, vários emissores, né? São o CRIs, ligados a empreendimentos residenciais, CRIs de logística, CRIs de varejo, operações corporativas e operações pulverizadas, né? E isso reduz muito o risco de concentração. Outro ponto importante é o indexador. Os CRIs do BTC11 normalmente são atrelados ao IPCA ou ao CDI. Isso significa que os rendimentos acompanham a inflação, certo?
acompanha aí a inflação, trazendo um equilíbrio importante para os fundos, né? Quando a inflação sobe, o CRIs e o IPCA mais pagam mais. Quando os juros sobem, os CRIs e o CDI mais pagam mais, beleza? Isso traz aí essa combinação vai nos trazer um equilíbrio importante aí para o fundo, beleza? Agora, qual que é o histórico aí, o cenário do comportamento do fundo, né? O BTCI-11 é um fundo mais maduro no mercado, com vários anos de história, né? Fundos mais antigos costumam apresentar 3 vantagens, pelo menos. Primeiro, processos internos mais sólidos, que já testados ao longo do tempo. Segundo, uma carteira mais diversificada, com operações que foram entrando e saindo conforme a análise da gestora. E terceiro aí é o histórico de distribuição, permitindo observar consistência ao longo de diferentes ciclos econômicos. Isso é importante porque nos mostra como o fundo se comportou em momentos de inflação alta, juros altos ou juros baixos. E essa previsibilidade é muito valorizada por quem busca uma renda mensal. E os dividendos e os rendimentos do BTCI-11? Vamos aos pontos aí dos rendimentos. Como o fundo investe em CRIs, a grande maioria desses títulos paga juros mensais, ou seja, o fluxo entra todo mês e o fundo distribui praticamente todo mês. O BTCI-11 normalmente apresenta um rendimento competitivo dentro dos fundos de papéis, especificamente considerando o perfil mais conservador do portfólio. Mas é importante entender uma coisa também, pessoal: os rendimentos dos fundos imobiliários não são fixos. Eles oscilam conforme os indexadores, pagamentos dos devedores, amortizações de operações, entrada e saída de novos CRIs e, é claro, sempre, né, como sempre, o cenário macroeconômico que nós estamos passando, né? Um investidor bem informado acompanha as cartas mensais do fundo, beleza? Onde a gestora explica tudo lá: o que entrou, o que saiu, as amortizações, indexadores e como esses movimentos devem influenciar no resultado futuro, beleza? Então nós precisamos sempre ficar atentos aí. A carteira e a qualidade dos ativos aí, né, do BTCI-11, né? Vamos dar uma olhada. Quando analisamos o fundo de CRIs, não basta olhar apenas os rendimentos, é preciso avaliar a qualidade da carteira. E aqui vale observar alguns pontos, beleza? Primeiro ponto aí, a diversificação por setor e por emissor. O fundo geralmente distribui seus investimentos entre vários segmentos, como residencial, corporativo, logístico e varejo. Segundo, o ranking dos CRIs. Muitos ativos possuem classificações elevadas, associadas a empresas com forte capacidade de pagamento. E o terceiro, as garantias. Operações imobiliárias costumam ter garantias reais, como alienação fiduciária, cessão de recebíveis, hipotecas ou contas vinculadas. E o quarto, duração do indexador. A duração mais longa pode trazer volatilidade. Duração curta demais pode reduzir a previsibilidade. No BTCI-11, a duração tende a ser mais calibrada, certo? E por fim, é importante olhar o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, beleza? Cotas negociadas abaixo do valor patrimonial, que é abaixo de 1, né? Ela está com um pequeno desconto e ela pode indicar um desconto, beleza? Por isso, uma análise completa é sempre essencial. Então, o BTC11 ele está aí a 0,92, abaixo de 1, pode estar com um pequeno desconto, mas é claro, precisamos de olhar toda a análise macroeconômica do momento. Você vai ter baixas de juros para o ano que vem, né? Juros futuros, né? Temos que olhar a previsão dos juros futuros e analisar tudo certinho, beleza?
Agora vamos listar as principais vantagens aí do BTCI 11. A primeira é a previsibilidade dos rendimentos, típico dos fundos de papéis. A segunda é a diversificação na carteira, evitando concentração excessiva. E a terceira é a gestão profissional, com experiência extensa do BTG em crédito imobiliário. E a quarta aí é a exposição equilibrada entre os indexadores, algo muito importante para fundos de recebíveis. E a quinta vantagem é a solidez de histórico, o que traz confiança ao investidor que olha para o longo prazo, beleza? E os riscos, né, que nós podemos observar no BTCI 11, beleza? O principal risco é o risco de crédito. Se um devedor atrasa ou deixa de pagar, isso afeta o resultado. Outro risco é o cenário macroeconômico. Juros e inflação influenciam diretamente na performance dos CRIs. Há também o risco de marcação de mercado, que pode causar variação na cota, mesmo quando os recebíveis estão sendo pagos normalmente. E é fundamental lembrar que fundos imobiliários não têm garantia do FGC, isso vale para todos os fundos imobiliários. Nós, investidores, precisamos entender que estamos expostos ao risco de mercado, beleza? O BTCI 11 você vai analisar, vai ver se faz sentido para a sua carteira, que ele faz sentido para investidores que buscam renda mensal previsível, exposição ao mercado imobiliário sem comprar imóveis e uma carteira mais equilibrada dentro dos fundos de papéis e que entendem que aceitam o risco de crédito de mercado, beleza? Ele é uma opção interessante para quem está montando uma carteira diversificada de renda passiva, beleza? Então, resumindo tudo aí, o BTCI 11 é um fundo de papel sólido, diversificado, com uma gestão experiente e foco em renda mensal, e vale a pena colocar no seu radar, mas, como sempre, estude, compare, analise antes de investir. Agora me conta aí nos comentários, você já investe em BTCI 11? Né? O que você acha do fundo? Deixa aí no comentário. E se você gostou desse vídeo, aí já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos aí do canal Madruga Invest. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.